Meus amigos, minhas amigas, advogados e advogadas, estamos começando 5 minutos com o advogado Mozar Baldez. Vocês lembram quando começou essa ira de parte do povo brasileiro contra o Supremo Tribunal Federal? Tudo começou, gente, por conta do julgamento do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi condenado em primeira instância, foi ratificada a sua condenação em segunda instância e os advogados de Lula ingressaram com a HC do Supremo Tribunal Federal, arguindo o princípio da presunção de inocência, ou seja, que ele deveria ter o direito de responder o processo em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença. Muito bem. Até 2008, era possível o cumprimento da pena provisória antes do trânsito em julgado da sentença. Mas com o advento da Constituição Federal, em 1988, o Supremo Tribunal Federal enveredou por outro caminho. E em 2009 foi julgado o primeiro HC, que foi o HC 88078 do Estado de Minas Gerais, aonde o Supremo lavrou esse entendimento de que ninguém poderia ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas aí, em fevereiro de 2016, no julgamento do HC 126.292, cujo relator foi o ex-ministro já falecido, Teório Zavascki, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento, dizendo que poderia sim ser cumprida a pena provisória logo após o julgamento de segunda instância e antes do trânsito em julgado da sentença. Muito bem. Quando chegou em outubro de 2016, o ministro Marco Aurélio Mello, ele, em uma decisão monocrática, ele disse que não, que a pena só poderia ser cumprida após o trânsito em julgado da sentença. Aí foi criada aquela segurança jurídica, foi criado um impasse, mas muitas pessoas acham que essa decisão já foi uma preparação para o julgamento do HC de Lula, que estava prestes a entrar em pauta. Aí nós voltamos aqui para 2019, que foi no dia 7 de novembro de 2019, numa quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu novamente revogar esse entendimento de fevereiro de 2016 e dizer que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado da sentença. Essa decisão favoreceu Lula e deixou parte do povo brasileiro indignado. E de lá para cá, o Supremo Tribunal Federal vem nutrindo uma grande antipatia popular por conta dessa mudança repentina de entendimento. Ou seja, de 2009 até 2019, esses entendimentos eles foram sendo controversos, ao ponto de definitivamente mudar no dia 7 de novembro, dando um presente de Papai Noel para o ex-presidente Lula. E a partir daí os ânimos ficaram acirrados, a tal ponto de que parte dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, mostrando assim um total destempero, fugindo à liturgia do cargo, o próprio ministro Celso de Mello, que ameaçou em um despacho conduzir debaixo de vara 3 generais de conduta ilibada e autoridades igual a ele do governo estadual, ameaça de apreensão de celular do presidente da República. O ex-ministro Sérgio Moro saiu muito magoado do governo e pediu a apreensão de uma fita de uma reunião privada onde se discute questões de segurança nacional, e ainda assim o ministro Celso de Mello tornou público o que foi discutido lá dentro, porque essa reunião ela não foi feita para ser divulgada, e isso não tinha nenhuma relação com as provas
Ou seja, a lei de abuso de autoridade diz que isso constitui crime de abuso de autoridade, mas a partir de certo tempo para cá, os ministros, né, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, eles esqueceram as leis que eles usam para julgar os outros, e essas leis estão sendo vilipendiadas, estão sendo violadas, e a população está assistindo estarrecida. Tudo isso, principalmente o mundo jurídico. Mas o que mais nos estarrece é o comportamento da Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria, né, como deve, e diz o seu estatuto, em qualquer crise ela deve garantir o funcionamento das instituições e exigir o cumprimento da Constituição Federal. Então, independentemente de ideologia aqui, nós não estamos aqui para discutir se Bolsonaro está certo, se Lula está certo, se a direita está certa ou a esquerda está certa ou está errada. Nós estamos aqui para discutir se as leis do país estão sendo cumpridas. Esse é o papel maior da nossa instituição e dos advogados. Hoje o Queiroz foi preso. O que interessa isso para o governo federal? Absolutamente nada. É um fato corriqueiro, apesar do aparato que me deixa estupefato, como usar e gastar tanto dinheiro público para prender um cidadão que é acusado de fazer rachadinha, que, se for crime, é um crime habitual em Brasília e em todas as assembleias legislativas e de vereadores do Brasil. Então, são certas coisas incompreensíveis que não dá para a gente entender, e nós temos que ficar aqui olhando, assistindo e, de repente, ameaçado por um ministro do STF que se sente incomodado com as críticas. É lógico que nós não estamos aqui para defender nem violência, absolutamente nada que saia do campo jurídico ou do devido processo legal. Mas o que nós não podemos conceber nem admitir é que o Supremo Tribunal Federal, que é o fiscal da Constituição, e o próprio Ministério Público Federal, ele deixe de ver essas violações, e a própria OAB. Nós, advogados, temos que tomar providência, porque, como diz o saudoso Rui Barbosa, grande jurista, que a pior ditadura é aquela de toga, porque você não tem a quem recorrer. Então, é muito estranho que o Supremo Tribunal Federal instaure um inquérito policial para apurar crimes em tese que eles mesmos são vítimas, tá certo? Sem a participação do Ministério Público Federal. Então nós não podemos admitir isso, nem a ordem pode admitir isso, ninguém pode admitir. A lei tem que ser para todos, gente. Para mim, para minha família, para minha esposa, para a esposa dos outros, para o filho dos outros. Se os filhos do presidente estão envolvidos em crime, eles têm que responder. Se Lula foi condenado e o Supremo Tribunal mudou repentinamente a jurisprudência, não deveria mudar, ele devia estar pagando a pena dele. Se o presidente Jair Bolsonaro estiver envolvido em crime, ele tem que responder, tem que ser afastado, assume o vice. Tá certo? O que nós não podemos aqui aceitar é golpe, é dar golpe no presidente, é dar golpe no vice-presidente. Nós estamos aqui para defender a Constituição Federal do país, é para defender o bem-estar do povo. A gente já vive uma epidemia terrível, uma pandemia terrível, que é esse coronavírus. Nós vivemos hoje um assolamento total de corrupção, de desvio de verbas, que foi esse estelionato em muitos locais, onde não tem um doente, foi declarado estado de calamidade. E a polícia, tanto a do Rio quanto a de São Paulo, deveriam dar mais ênfase à corrupção do dinheiro público e defender esse dinheiro que foi mandado pelo governo federal, que é dinheiro nosso, exatamente para combater o vírus, para a instalação de hospitais de campanhas, para a compra de remédios, de medicamentos. E esse aparato devia ser utilizado exatamente para combater quem está desviando essas verbas. E não para ir atrás de um cara que fez uma rachadinha. Ele tem que ser preso? Tem. Mas o caso dele não é o caso mais importante do país. E o ministro também do STF, ele não tem autoridade para dizer onde é que a polícia vai subir, onde é que a polícia não vai subir, onde a polícia vai atuar e onde a polícia não vai atuar. O chefe da polícia, minha gente, é o Código Penal e o Código de Processo Penal. A polícia só tem controle administrativo, mas o controle de atuação, o controle da polícia judiciária é feito pela lei, e a lei tem que valer para todo mundo. Então nós não estamos aqui, com todo o respeito que temos que ter à grande corte, mas eu particularmente não tenho mais nenhuma admiração pela corte,
E isso me entristece muito, porque quando você está na faculdade de Direito, você vai entrar numa nobre profissão como de advogado e você pensa que você vai para o céu. E na verdade você está dentro do inferno, porque não se respeita mais lei, não se respeita mais regulamentos e nem se respeita mais a Constituição Federal desse país. Um grande abraço e até amanhã com 5 minutos com o advogado Mozar Baldez.